pai solteiro sussurrou. Posso fazer sua filha andar de novo. O bilionário parou em choque. Lucas sentia o coração pulsar. O evento de inovação médica era uma montanha-russa de emoções. Luzes brilhantes e tecnologia de ponta, colidindo com a dor pessoal que o consumia. Ele olhava em volta, absorvendo as vozes apressadas, sussurros sobre curas miraculosas, enquanto a imagem de Clara, sua doce menina, de 10 anos, preenchia sua mente. O acidente a transformara em um sussurro de quem ela era. A paralisia a deixou presa em um corpo que não respondia mais, e cada dia era uma batalha que ele ditava com unhas e dentes, impulsionado por um amor que nunca se apagaria. E ali estava ele, cercado por pessoas influentes, sem saber que o destino estava prestes a lhe dar uma oportunidade obscura. Ao seu lado, Rafael, o bilionário de olhar penetrante e sorriso arrogante, falava sobre novas fronteiras na medicina. Estamos perto de uma revolução, ele proferiu, seu tom apolítico e distante. Lucas observou os olhos de Rafael reluzirem como a avareza do poder, enquanto uma onda de frustração dominava o ambiente. Precisando ser ouvido, Lucas aproximou-se, sentindo sua voz tremer. Você pode fazer minha filha andar de novo? Ele sussurrou. A tensão palpável entre eles. O tempo pareceu desacelerar. Rafael congelou, o rosto empalidecendo. Para um homem que tinha tudo, a ideia de cura parecia quase mágica. Mas havia algo mais, algo que Lucas não podia ver. Um nó se formou na garganta de Rafael. O acidente de Clara estava conectado a um segredo que o assombrava. Um erro, um momento de desatenção que poderia ter mudado tudo. Agora, a possibilidade de reparar seu passado estava diante dele, mas também o terror de encarar a verdade. Eu não posso prometer isso, ele disse, os olhos buscando alguma saída. Ao redor deles, a multidão começou a murmurar. Cada olhar se prendeu à cena eletrizante, e o ar pesado de ansiedades compartilhadas cresceu. Lucas, sentindo um misto de esperança e desespero, não conseguia afastar a percepção de que aquela interação era uma armadilha de sentimentos. Eu preciso da sua ajuda. Não há mais nada que eu possa perder, implorou. A tensão cresceu como um fio esticado prestes a se partir. Rafael olhou mais uma vez para Lucas e percebeu que ali não estava apenas um homem desesperado, mas um pai carregando um fardo que poderia muito bem ser seu, como um eco de algo não resolvido. Eles ficaram parados, os dois enfrentando não só um ao outro, mas os fantasmas que os uniam. E entre promessas não ditas e segredos sufocantes, Lucas se viu na encruzilhada. A tecnologia que poderia curar Clara tinha um preço emocional que ele ainda não conseguia imaginar. O que isso significava para sua filha? Para ele? Ele sentiu o estômago revirar. E se eu arriscar tudo isso? Pensou, a dúvida ressoando como um tambor em sua mente. Rafael, por sua vez, ponderava sobre o que realmente estava em jogo se decidisse ajudar Lucas e Clara. Se as linhas entre o certo e o errado se tornassem borradas, ele seria capaz de suportar o peso do que estava se formando diante deles? Assim, naquele momento frenético e impregnado de possibilidades, o que realmente estava em jogo transcendeu a cura. Seria a esperança uma promessa ou uma armadilha? A noite se tornava mais escura e o futuro ainda mais incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão estava no ar, densa como um nevoeiro, enquanto Lucas e Rafael se encaram, o peso do universo pousando em seus ombros. O murmúrio da multidão tornava-se um zumbido distante, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, restando apenas eles dois. A possibilidade de um milagre pairava entre eles, frágil como um fio de seda. Lucas respirou fundo, sentindo a esperança pulsar em suas veias. Mas Rafael estava preso em um labirinto de lembranças e arrependimentos. Ele queria ajudar, mas algo o impedia. Algo sombrio, que pairava como uma sombra sobre sua consciência. Um eco do passado que ele não poderia ignorar. Eu preciso que você me ajude. Lucas insistiu, a voz quase quebrando. Minha filha, ela merece outra chance. Os olhos de Rafael se estreitaram, como se estivessem lutando contra uma tempestade interna. Foi então que, de repente, um grito cortou o ar. Socorro! Alguém, por favor! Uma mulher nas proximidades estava em pânico, seu rosto pálido e olhos arregalados. Ela apontava para o palco onde uma demonstração estava prestes a começar. O público virou a cabeça, mas Lucas permaneceu firme, ainda preso naquela troca intensa com Rafael. Então um estrondo ecoou, um barulho ensurdecedor, como se o chão estivesse se rompendo sob seus pés. Instantaneamente, luzes quiscavam e uma sensação de caos se espalhou. Lucas se virou. E sua visão foi ofuscada pela correria de pessoas tentando escapar. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a silhueta que surgiu no palco. Um homem com um casaco escuro e um capuz que escondia seu rosto. Ele avançou, parecendo mais uma sombra, e seu olhar gélido pousou sobre Rafael. Rafael, o homem disse em um tom rouco e ameaçador. Você não pode fugir do que fez. O mundo de Lucas desmoronou ao reconhecer a voz. Era um velho conhecido de Rafael. Alguém que ele sempre imaginou como um simples investidor. Mas agora se revelava como alguém que conhecia segredos obscuros. Rafael palideceu, o jeito arrogante desmoronando em segundos. Você não devia estar aqui. Rafael balbuciou, sua expressão um turbilhão de medo e desespero. Por que você voltou? O homem deu um passo à frente e o público estava em choque. As pessoas começaram a sussurrar, olhos arregalados, algumas fugindo em pânico, enquanto outras apenas assistiam, como se um filme de terror estivesse se desenrolando diante delas. Eu voltei para cobrar o que você deve, Rafael, o homem disse, lentamente removendo o capuz. Quando seu rosto foi revelado, uma onda de murmúrios percorreu a multidão, misturados ao murmúrio da incredulidade. Lucas ficou paralisado. Era Pedro, o antigo sócio de Rafael, aquele que desaparecera anos atrás, em um acidente que todos acreditavam ser apenas isso. Um acidente. A verdade, que estava escondida sob camadas de segredos, agora exposta ali, em plena luz do dia. Você quer ajudar esse homem? Pedro olhou diretamente para Lucas. Mas se ele tem a resposta que você procura, saiba que a cura vem com um preço que ele não pode pagar, e muito menos você. O ar ficou pesado e gelado. Lucas sentiu seu coração disparar. As palavras de Pedro ecoavam. Cada sílaba que se desenrolava lentamente ameaçava desmoronar tudo o que Lucas acreditava sobre a cura de Clara, sobre o que eram para um ao outro. Do que você está falando?
Lucas perguntou, a voz trêmula de incerteza. Mas, no fundo, ele já sabia que a resposta poderia mudar tudo. E quando o silêncio se instalou, uma nova tensão tomou conta do ambiente. Estava claro. Nada seria como antes. O fio da esperança que Lucas segurava estava prestes a se romper. E ele precisava decidir que preço estava disposto a pagar em nome do amor por sua filha. Mas qual seria esse preço? A resposta pairava no ar, e o futuro era tão nebuloso quanto a escuridão que o cercava. O silêncio pesado preenchia o ar, e dando um passo à frente, Pedro olhou diretamente para Lucas. O olhar, frio como aço. Você acha que essa cura é um presente? Não há nada de livre nesse mundo, amigo. Suas palavras cortaram o ambiente como uma faca. Todos na sala sentiam a tensão aumentando, um fio na espinha, enquanto as verdades começaram a emergir. Rafael, ele continuou, você sabia que tudo isso tem um preço? Não é apenas uma questão de dinheiro. É sobre vidas. Vidas que foram destruídas. O murmúrio cresceu entre a multidão e Lucas ficou boquiaberto, sentindo como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que Pedro queria dizer? Cura? Você se refere às coisas que fiz para tentar salvar minha empresa? Ou ao que aconteceu com Clara? Você nunca se importou de verdade. Sempre foi só interesse. Rafael retrucou, sua voz agora tremendo, mas a máscara de confiança começava a rachar. Pedro avançou mais um passo, a presença ameaçadora dele quase palpável. Você não pode esconder o que fez. O acidente foi por causa do que você estava fazendo nas costas dela. Lembra do dia, daquela noite? Pedro gritou, cada palavra pesada como chumbo. A multidão agora estava em um frenesi, sussurros frenéticos trocando histórias, mas Lucas estava paralisado, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Você está mentindo! Rafael gritou. Mas a força por trás de sua voz agora soava vazia. Lucas observou seu semblante se contorcer de dor e pânico. E então, como se o universo tivesse decidido dar um golpe final, uma garota na multidão gritou, apontando. Olhem para ele! Os olhos de todos se viraram para seguir a direção do dedo. O que Lucas viu fez seu coração parar. Um homem na plateia estava caindo no chão, se debatendo. A roupa suja, uma expressão de terror em seu rosto. Alguém tentou se aproximar, mas a cena se transformou em caos. As pessoas começaram a correr, empurrando-se, gritando. Lucas, movido pela adrenalina, se lembrou de Clara. Ele olhou de volta para Rafael, onde a verdade estava se desvendando entre eles. A cura de sua filha estava em perigo. Rafael, o que você fez? Lucas exigiu, seu olhar agora furioso. Ele precisava de respostas. A saúde de sua filha estava em risco, e agora ele estava preso nesse emaranhado de segredos obscuros. Rafael hesitou, o peso da própria culpa transparecendo em seu olhar. Quanto da dor de Clara estava ligado a ele? E mais importante, por que Pedro voltara? O que mais ele sabia? Você está pronto para o preço? Pedro interrompeu, quase um sussurro inquietante. As palavras dissolveram qualquer vestígio de esperança. Porque o que vem a seguir pode destruir você. Com aquele aviso, o chão sob eles estremeceu. O pânico aumentou à medida que a multidão se dispersava, e Lucas ficou fixo. A visão dele agora se estreitava, focada apenas nos dois homens que estavam em um labirinto de verdades e mentiras. Por favor, me diga que há outra forma, Lucas implorou, cada palavra pesada como uma âncora. Se você sabe algo, precisa me contar o que está acontecendo. E enquanto Rafael e Pedro trocavam olhares intensos, Lucas percebeu que nada mais era como antes. O que ele pensou ser uma chance de cura se transformava em uma tempestade de revelações devastadoras.
As sombras do passado estavam prestes a engolir tudo, e a única certeza que ele tinha era que o futuro agora estava envolto em mistério. As mãos de Lucas tremiam. Ele precisava de respostas, mas o que viria em seguida poderia muito bem ser o fim do que restava de sua ilusão de controle. A sala estava um turbilhão, e ele percebeu que a maior batalha não era apenas pelo corpo da filha, mas pela alma de todos eles. O silêncio pesado preenchia o ar, e dando um passo à frente, Pedro olhou diretamente para Lucas, o olhar frio como aço. Você acha que essa cura é um presente? Não há nada de livre nesse mundo, amigo. Suas palavras cortaram o ambiente como uma faca. Todos na sala sentiram a tensão aumentando. Um fio na espinha, enquanto as verdades começaram a emergir. Rafael, ele continuou, você sabia que tudo isso tem um preço? Não é apenas uma questão de dinheiro, é sobre vidas, vidas que foram destruídas. O murmúrio cresceu entre a multidão, e Lucas ficou boquiaberto, sentindo como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que Pedro queria dizer? Cura? Você se refere às coisas que fiz para tentar salvar minha empresa? Ou ao que aconteceu com Clara? Você nunca se importou de verdade. Sempre foi só interesse. Rafael retrucou, sua voz agora tremendo. Mas a máscara de confiança começava a rachar. Pedro avançou mais um passo, a presença ameaçadora dele quase palpável. Você não pode esconder o que fez. O acidente foi por causa do que você estava fazendo nas costas dela. Lembra do dia? Aquela noite? Pedro gritou, cada palavra pesada, como chumbo. A multidão agora estava em um frenesi, sussurros frenéticos, trocando histórias, mas Lucas estava paralisado, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Você está mentindo! Rafael gritou, suas palavras soando vazias. Lucas observou seu semblante se contorcer de dor e pânico. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, a tensão foi interrompida por um barulho ensurdecedor vindo do palco. Todos olharam para cima. Um estalo, seguido por um estrondo, e o brilho das luzes flutuava erraticamente. Um homem apareceu de olhos fervorosos. Seu rosto familiar. Lucas arregalou os olhos, respirando fundo. Era Carlos, o irmão de Rafael, há anos desaparecido, dado como morto no mesmo acidente que durou a vida de Clara. Ele estava ali, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma jovem mulher, com um semblante que Lucas reconheceu instantaneamente. Era Sofia, a melhor amiga de Clara, que se afastara durante o acidente. Carlos, o que você está fazendo aqui? Rafael balbuciou, o pânico assumindo seu lugar. Ao invés de responder, Carlos olhou para Lucas, seu olhar pesado de dor e fúria. O que você sabe sobre a noite do acidente? O ambiente silenciou. A multidão, agora paralisada, observava enquanto a revelação ecoava no ar como um eco insuportável. Os olhos de Lucas se desviaram de Carlos para Rafael, esperando uma resposta. Você não pode estar. Não pode ser verdade. E se for? Rafael, você acha que pode escapar do que fez? A voz de Carlos soava como um trovão, ecoando as verdades enterradas. As palavras de Pedro, antes carregadas de mistério, se tornaram venenosas, e Lucas percebeu que estava no centro de uma confusão de segredos e mentiras. Você foi responsável, não apenas pelo que aconteceu com Clara, mas pelo que aconteceu com Minnie e com Sofia, Carlos gritou, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e ansiedade. Lucas olhou para a mulher ao lado dele. Ela untava uma lágrima que escorria pelo rosto. Sofia acenou, embora tímida. Lucas, nós temos muita coisa para contar. O chão sob eles parecia se dividir ainda mais, a verdade pronta para explodir. Era mais do que uma simples revelação. Era a confirmação de que Clara, mesmo presa em sua condição, carregava um fardo que se estendia a um passado sombrio. Então, e se tudo foi por causa de um erro? Lucas perguntou,
Voz cortada. O que isso significa para Clara? A cura? Você sabia que estava implicado em algo tão grande? Pedro, observando a tensão entre os irmãos, parecia satisfeito. Agora as cartas estão na mesa. As escolhas de Rafael influenciaram a vida de muitos. A cura pode estar mais próxima do que você imagina. Mas o que é que você estará disposto a sacrificar? Um novo grito cortou a sala. Mas agora não era um choro de pânico. Era um grito de dor e traição. Uma mulher, desmaiando à frente, feito uma marionete sem cordas, caiu ao chão. A multidão se afastou. E Lucas não conseguia entender. Era uma anáfora da dor chamando por mais. Quem é ela? Lucas gritou, apontando para o corpo que se estendia no chão. Olhando de relance, ele se lembrou das palavras de Carlos e Sofia sobre danos irreparáveis. Vocês têm que entender. Não é só Clara que está em risco. Pedro rosnou. E o tempo está se esgotando para todos nós. O que farão a seguir? O ar se tornou denso como um fardo, e o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Lucas sabia que a verdade não estava apenas em Clara, mas em cada uma das vidas que se entrelaçavam ali. Aquela sala tornara-se um campo de batalha, e agora cada escolha poderia desencadear uma tormenta. O preço da cura continuava flutuando no ar, e a verdadeira natureza de cada um deles estava à beira de ser exposta. E foi então que Lucas viu. Ele viu uma verdade tão devastadora que suas pernas tremeram. Você é meu irmão? O sussurro escapuliu de seus lábios, e enquanto a sala se calava, a resposta poderia ter mais poder do que todos imaginavam. Enquanto as sombras se aproximavam mais do que nunca, as linhas entre amor e traição pareciam cada vez mais confusas, e as consequências dessas revelações estavam prestes a transformar tudo, deixando Lucas mergulhado em um abismo de incerteza. O silêncio pesado preenchia o ar, e dando um passo à frente, Pedro olhou diretamente para Lucas, o olhar frio como aço. Você acha que essa cura é um presente? Não há nada de livre nesse mundo, amigo. Suas palavras cortaram o ambiente como uma faca. Todos na sala sentiram a tensão aumentando, um frio na espinha. Enquanto as verdades começaram a emergir. Rafael, ele continuou, você sabia que tudo isso tem um preço? Não é apenas uma questão de dinheiro, é sobre vidas, vidas que foram destruídas. O murmúrio cresceu entre a multidão, e Lucas ficou boquiaberto, sentindo como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que Pedro queria dizer? Cura, você se refere às coisas que fiz para tentar salvar minha empresa? Ou ao que aconteceu com Clara? Você nunca se importou de verdade. Sempre foi só interesse. Rafael retrucou, sua voz agora tremendo, mas a máscara de confiança começava a rachar. Pedro avançou mais um passo, quase como um predador pronto para atacar. Você não pode esconder o que fez. O acidente foi por causa do que você estava fazendo nas costas dela. Lembra do dia? Aquela noite? Pedro gritou, e Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se todas as peças do quebra-cabeça começassem a se juntar de forma aterradora. Você está mentindo, Rafael gritou, mas a força por trás da sua voz soava vazia. Lucas observou seu semblante se contorcer de dor e pânico. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, um barulho ensurdecedor veio do palco. Todos olharam para cima. Um estalo seguido de um estrondo. As luzes começaram a falhar e em um momento um homem emergiu da penumbra. Ele olhou diretamente para Rafael e Lucas reconheceu aquele olhar. Carlos! O nome escapuliu dos lábios de Rafael. O público estava em choque. Desaparecido por anos, não é? Carlos, o irmão de Rafael, estava ali, agora de pé, visivelmente ferido. Seu olhar estava cheio de uma mistura de fúria e dor. Ao lado dele estava uma jovem que Lucas também conhecia, Sofia, a melhor amiga de Clara. O coração de Lucas disparou.
O que vocês dois estão fazendo aqui? Viemos buscar respostas, Carlos disse com a voz firme. Porque você não pode simplesmente apagar o que aconteceu. A vida de Clara e de todos nós foi destruída pela sua ambição. O murmúrio da multidão cresceu. Pessoas empurravam para trás, tentando entender a cena que se desenrolava à sua frente. Lucas sentiu seu estômago revirar. Era como se todos os segredos escondidos finalmente estivessem à tona. Eu não tenho nada a ver com isso, Rafael gritou, mas a incerteza em sua voz traía seu medo. Lucas se virou para Pedro, na esperança de alguma resposta. Você não sabe de nada, Lucas. A verdade é que essa cura tem um custo que você não pode imaginar. Pedro imediou o seu olhar em Lucas. Rafael, você não pode mais fugir do que fez. E agora, Lucas vai sentir o peso de sua escolha. Enquanto todos olhavam, um grito repentino cortou o ar. Todo mundo se virou. Uma mulher na multidão, de cabelos desbotados e olhos arregalados, desmoronou no chão, se contorcendo em dor. O pânico começou a se espalhar. Lucas não acreditava na cena diante dele. Socorro! Ela precisa de ajuda! Alguém gritou. Mas todos estavam tão paralisados com o que estavam testemunhando que não reagiam. Até que a mulher levantou o rosto e Lucas quase caiu para trás ao reconhecê-la. Clara! A voz dele falhou. Ela não poderia estar ali, não após tudo. O olhar em seu rosto foi um misto de reconhecimento e confusão. Ela parecia se lembrar. Pai, por que você está com ele? Clara sussurrou, e cada palavra cortava como uma lâmina. O choque foi imensurável. A cena se transformou em um mar de vozes, cada grito mais alto que o próximo. Tudo estava desmoronando, e a verdade que Lucas acreditava conhecer se desvanecia. Como fumaça! Como ela pôde estar ali? Rafael estava parado, a boca tensa, incapaz de encontrar palavras. Enquanto Pedro olhava para Lucas, a expressão dele estava agora preenchida de algo que Lucas não podia identificar. Era medo? Arrependimento? E então uma nova verdade surgiu, mais devastadora do que qualquer coisa que Lucas já pensara. Afinal, Clara não era apenas uma vítima. Havia algo mais que todos estavam prestes a descobrir. O que mais os dois podiam estar escondendo? E no meio daquela tempestade, Lucas se deu conta de que a cura e a salvação poderiam não ser o que ele esperava. O que ele estava prestes a fazer mudaria tudo, e ele se perguntou com um nó na garganta. Até onde você iria por amor? O silêncio pesado preenchia o ar, e Clara, com seu olhar vazio, parecia o centro de um furacão. O estômago de Lucas se revirou. A pequena estava ali. Mas como? O que isso significava para suas esperanças? O rosto de Rafael se desfez em um mar de confusão e culpa, enquanto Carlos e Sofia se aproximavam. O que você fez com minha irmã, Rafael? Carlos gritou, a voz tremendo de emoção. Eu não fiz nada! Rafael se defendeu, mas suas palavras soavam vazias. Lucas não conseguia acreditar. Clara tinha retornado. Mas não era a cura que ele esperava. O ambiente estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. O murmúrio da multidão crescia, os rostos se contorcendo em expressões de pavor e expectativa. Clara, você tá bem? Lucas finalmente conseguiu perguntar, mas a resposta dela era apenas um olhar vazio, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Pai! Eu não sei o que está acontecendo. Sua voz estava fraca e cada palavra parecia ser um esforço. Um vento gelado passou pela sala. O caos crescia. As pessoas falavam ao mesmo tempo, algumas tentando ajudar a Clara, outras tomando distância. Então, do nada, Pedro avançou, sua presença cortante. É isso! É por isso que tudo está acontecendo. A cura que você deseja nunca será gratuita.
A verdade deve ser revelada. Do que você está falando? Lucas não entendia. Pedro olhou para a multidão. Depois voltou seu olhar para Rafael. Você sabia que as consequências do seu passado estavam vivas. Não sabia. Tudo isso começou quando você decidiu decidir. Antes que pudesse terminar, o chão balançou sob eles. As luzes começaram a piscar, e um grito cortou o ar pesado. Era uma mulher desmaiando na frente de todos. Lucas se virou e reconheceu aquele rosto. É a mãe de Clara, Renata. O coração dele parou. Renata havia estado longe, lutando com a própria dor. Mas agora, ali, ela caía, gritando o nome da filha. Clara, meu amor! Renata se contorceu no chão e o caos se intensificou. Pessoas começaram a correr, a multidão em desespero. Carlos, por um momento, permaneceu parado, olhando entre Rafael e Renata. A verdade estava prestes a se desvelar, e o ar tinha um gosto amargo de revelações obscuras. E foi então que, em meio ao clamor, Pedro soltou uma explosão de palavras. Rafael, você nunca soube, mas a cura que você fez com Clara não era apenas um avanço, era um experimento. E a sua mãe, Renata, foi a primeira vítima. Aquela frase ecoou como um raio. Lucas se sentiu tonto. As palavras pesadas pairaram no ar. Como você? Você está mentindo! Rafael gritou, mas havia uma fraqueza em sua voz. A sombra de seu passado começou a se delinear. Lucas olhou para Pedro, a boca seca. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. O choque reverberava em cada olhar presente. Você nunca quis saber, não é? O que aconteceu naquela noite seria a origem de tudo isso. Pedro continuou, seus olhos cheios de uma fúria que parecia aguçada por anos de dor não dita. E Renata, ela foi uma das primeiras a sofrer com suas ambições. As emoções estavam à flor da pele, e Lucas, em um impulso, se aproximou da mãe de Clara, tentando fazer com que ela acordasse. Mãe, por favor, você precisa nos dizer. O que aconteceu? Mas Renata estava longe, seus olhos arregalados, refletindo o horror da revelação. As palavras de Pedro haviam prendido a todos em um suspense insuportável. Lucas percebeu que naquele momento as relações estavam se rompendo. O que parecia ser um momento de esperança, agora era uma tapeçaria de mentiras e segredos. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto as luzes fliqueravam ao redor e o caos continuava. Uma nova verdade estava à beira de ser revelada, e Lucas se deu conta de que a cura de Clara não era o único preço a ser pago. Ele queria respostas, mas uma coisa era certa. O que quer que estivesse para acontecer mudaria tudo novamente, e o que parecia ser a linha de partida agora se tornava um campo de batalha de segredos. A sala estava atravessada por um fio de tensão que se estendia até o horizonte do desconhecido. E ninguém sabia quem sairia ileso dessa luta. O silêncio pesado preenchia o ar, e Clara, com seu olhar vazio, parecia o centro de um furacão. O estômago de Lucas se revirou. A pequena estava ali. Mas como? O que isso significava para suas esperanças? O rosto de Rafael se desfez em um mar de confusão e culpa, enquanto Carlos e Sofia se aproximavam. O que você fez com minha irmã, Rafael? Carlos gritou, a voz tremendo de emoção. Eu não fiz nada. Rafael se defendeu, mas suas palavras soavam vazias. Lucas não conseguia acreditar. Clara tinha retornado, mas não era a cura que ele esperava. O ambiente estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. O murmúrio da multidão crescia, os rostos se contorcendo em expressões de pavor e expectativa. Clara, você está bem? Lucas finalmente conseguiu perguntar,
Mas a resposta dela era apenas um olhar vazio, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Pai, eu não sei o que está acontecendo. Sua voz estava fraca, e cada palavra parecia ser um esforço. Um vento gelado passou pela sala. O caos crescia. As pessoas falavam ao mesmo tempo, algumas tentando ajudar a Clara, outras tomando distância. Então, do nada, Pedro avançou, sua presença cortante. É isso! É por isso que tudo está acontecendo. A cura que você deseja nunca será gratuita. A verdade deve ser revelada. Do que você está falando? Lucas não entendia. Pedro olhou para a multidão. Depois voltou seu olhar para Rafael. Você sabia que as consequências do seu passado estavam vivas? Não sabia? Tudo isso começou quando você decidiu ajudar. Antes que pudesse terminar, o chão balançou sob eles. As luzes começaram a piscar e um grito cortou o ar pesado. Era uma mulher na multidão, de cabelos desbotados e olhos arregalados, desmoronando no chão, se contorcendo em dor. O pânico começou a se espalhar. Lucas não acreditava na cena diante dele. Socorro! Ela precisa de ajuda! Alguém gritou, mas todos estavam tão paralisados com o que testemunhavam que não reagiam. A mulher levantou o rosto, e Lucas quase caiu para trás ao reconhecê-la. Mãe? A palavra mal escapuliu de seus lábios. Renata estava ali, mas seu olhar estava perdido, sua expressão trazendo uma mistura de desespero e confusão. Lucas, minha filha, ajuda! O que aconteceu? Renata gaguejou, suas mãos trêmulas tentando tocar o rosto de Clara. O coração de Lucas despencou. Ele foi até Renata, mas, ao tocá-la, um choque percorreu seu corpo. Algo estava muito errado. Clara, fique calma. A gente vai resolver isso. Lucas tentou transmitir confiança, mas sua voz é apenas um eco do pânico todos sentiam. Rafael gritou novamente. Renata, como você pode estar aqui? O que aconteceu naquelas noites? Você não devia saber. O quê? Carlos se virou rapidamente. Do que vocês estão falando? O ambiente ferveu. As luzes piscaram mais uma vez e um grande estalo fez o chão tremer sob eles. Eu não posso mais esconder. Renata gritou, a voz penetrando o caos. Todos a olharam, a expectativa na sala densa como fumaça. Eu sei a verdade e o que aconteceu naquele dia. Os segredos, os experimentos. Ela olhou para Rafael com olhos que ardiam de mágoa e raiva. A culpa não é só sua, é minha também. A revelação cortou como uma faca. O murmúrio da multidão se transformou em um clamor ensurdecedor. O que a mãe de Clara estava dizendo? Mãe, o que você sabe? O que aconteceu com você? Lucas perguntou, seu coração acelerado. Renata respirou fundo, quase como se estivesse se preparando para um salto mortal. Naquela noite, eu estava lá. Eu vi. Eu fiz uma escolha. E não deveria, porque eu sou a razão disso tudo. A revelação a derrubou e sua voz se quebrou. Eu sou parte disso, parte do que aconteceu com Clara. A tensão na sala atingiu um ponto crítico. Todos se voltaram para Pedro, cujos olhos pareciam brilhar com uma satisfação obscura. Viu? As peças finalmente se juntaram. Lucas estava paralisado. O que isso significava? Agora a cura que ele tanto desejava estava manchada por mentiras e manipulações. O que realmente estava em jogo neste jogo de sombras? E o que mais você não me contou? A voz dele estava cheia de indignação, mas também medo. Ele sentia que aquela revelação não era só sobre Clara, mas sobre todos ao seu redor. Poderia ele realmente confiar em quem estava em sua volta? O que mais estava escondido? Enquanto os rostos se entreolhavam em choque, uma nova pergunta pairou no ar, mais pesada do que antes.
Seria o amor o que realmente os unia? Ou apenas o entrelaçar de segredos que ameaçava despedaçar tudo? E no meio do turbilhão, Lucas sabia que algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. E ele estava preso nessa tempestade. O silêncio pesado preenchia o ar, e Clara, com seu olhar vazio, parecia o centro de um furacão. O estômago de Lucas se revirou. A pequena estava ali. Mas como? O que isso significava para suas esperanças? O rosto de Rafael se desfez em mar de confusão e culpa, enquanto Carlos e Sofia se aproximavam. O que você fez com minha irmã, Rafael? Carlos gritou, a voz tremendo de emoção. Eu não fiz nada. Rafael se defendeu. Mas suas palavras soavam vazias. Lucas não conseguia acreditar. Clara tinha retornado, mas não era a cura que ele esperava. O ambiente estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. O murmúrio da multidão crescia, os rostos se contorcendo em expressões de pavor e expectativa. Clara, você está bem? Lucas finalmente conseguiu perguntar, mas a resposta dela era apenas um olhar vazio, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Pai, eu não sei o que está acontecendo. Sua voz estava fraca, e cada palavra parecia ser um esforço. Um vento gelado passou pela sala. O caos crescia. As pessoas falavam ao mesmo tempo, algumas tentando ajudar a Clara, outras tomando distância. Então, do nada, Pedro avançou, sua presença cortante. É isso! É por isso que tudo está acontecendo. A cura que você deseja nunca será gratuita. A verdade deve ser revelada. Do que você está falando? Lucas não entendia. Pedro olhou para a multidão. Depois voltou-se o olhar para Rafael. Você sabia que as consequências do seu passado estavam vivas, não sabia? Tudo isso começou quando você decidiu ajudar. Antes que pudesse terminar, o chão balançou sob eles. As luzes começaram a piscar e um grito cortou o ar pesado. Era uma mulher na multidão, de cabelos desbotados e olhos arregalados, desmoronando no chão, se contorcendo em dor. O pânico começou a se espalhar. Lucas não acreditava na cena diante dele. Socorro! Ela precisa de ajuda! Alguém gritou. Mas todos estavam tão paralisados com o que testemunhavam que não reagiam. A mulher levantou o rosto e Lucas quase caiu para trás ao reconhecê-la. Mãe? A palavra mal escapuliu de seus lábios. Renata estava ali, mas seu olhar estava perdido, sua expressão trazendo uma mistura de desespero e confusão. Lucas, minha filha, ajuda. O que aconteceu? Renata gaguejou, suas mãos trêmulas tentando tocar o rosto de Clara. O coração de Lucas despencou. Ele foi até Renata, mas ao tocá-la, um choque percorreu seu corpo. Algo estava muito errado. Clara, fique calma. A gente vai resolver isso. Lucas tentou transmitir confiança, mas sua voz era apenas um eco do pânico todos sentiam. Rafael gritou novamente. Renata, como você pode estar aqui? O que aconteceu naquelas noites? Você não devia saber. O quê? Carlos se virou rapidamente. Do que vocês estão falando? O ambiente ferveu. As luzes piscaram mais uma vez, e um grande estalo fez o chão tremer sob eles. Eu não posso mais esconder! Renata gritou, a voz penetrando o caos. Todos a olharam, a expectativa na sala densa como fumaça. Eu sei a verdade, o que aconteceu naquele dia. Os segredos, experimentos. Ela olhou para Rafael com olhos que ardiam de mágoa e raiva. A culpa não é só sua, é minha também. A revelação cortou como uma faca. O murmúrio da multidão se transformou em um clamor ensurdecedor. O que a mãe de Clara estava dizendo? Mãe, o que você sabe? O que aconteceu com você? Lucas perguntou, seu coração acelerado. Renata respirou fundo.
quase como se estivesse se preparando para um salto mortal. Naquela noite, eu estava lá, eu vi, eu fiz uma escolha, e não deveria, porque eu sou a razão disso tudo. A revelação a derrubou, e sua voz se quebrou. Eu sou parte disso, parte do que aconteceu com Clara. A tensão na sala atingiu um ponto crítico. Todos se voltaram para Pedro, cujos olhos pareciam brilhar com uma satisfação obscura. Viu? As peças finalmente se juntaram. Lucas estava paralisado. O que isso significava? Agora, a cura que ele tanto desejava estava manchada por mentiras e manipulações. O que realmente estava em jogo neste jogo de sombras? E o que mais você não me contou? A voz dele estava cheia de indignação, mas também medo. Ele sentia que aquela revelação não era só sobre Clara, mas sobre todos ao seu redor. Poderia ele realmente confiar em quem estava em sua volta? O que mais estava escondido? Então, de repente, um estrondo estremecedor veio do teto. O público gritou e as luzes começaram a piscar freneticamente. No centro do palco, uma lâmpada estourou, fazendo com que pedaços de vidro caíssem. Todos se agacharam. O pânico tomou conta de todos. Enquanto Lucas tentava proteger Clara e sua mãe, uma sombra imensa se projetou na parede. Uma figura encapuzada dos pés à cabeça surgiu. Verdade! A voz grave ecoou como trovão. A cura que você busca, Lucas, contém o segredo mais escuro que você poderia imaginar. Lucas ficou congelado. Embora a figura estivesse coberta, havia uma intimidade em como falava. Algo que ele conhecia. E nesse momento, a figura retirou o capuz, revelando um rosto que ele nunca esperaria ver novamente. Era Alana, a mulher que havia desaparecido depois do acidente. A colega de trabalho de Rafael, que ele tinha acreditado morta. Ana, o nome saiu da boca de Lucas como um sussurro. O choque petrificou a todos na sala. Sim, e eu sou a chave para tudo isso. O que fizemos até agora será insignificante se vocês não me ouvirem. A voz dela tremia com uma intensidade que era impossível ignorar. A cura, as pesquisas, tudo isso está ligado ao que aconteceu naquele dia. E a verdade vai muito além do que você pode imaginar. Silêncio. Um silêncio que instantaneamente se transformou em um turbilhão de emoções. E antes que alguém pudesse responder, uma nova quebra na realidade se formou. As luzes, que haviam piscado, apagaram completamente. A sala ficou no escuro. O que está acontecendo? Carlos gritou, pânico em sua voz. Só o começo, a figura respondeu, sua risada ecoando nas sombras. Enquanto todos estavam mergulhados na incerteza do que estava por vir, e Lucas soube que aquela revelação mudaria tudo novamente. Mas o que isso significaria? O que mais estaria prestes a se desvelar sob a escuridão? O silêncio pesado preenchia o ar, e Clara, com seu olhar vazio, parecia o centro de um furacão. O estômago de Lucas se revirou. A pequena estava ali, mas como? O que isso significava para suas esperanças? O rosto de Rafael se desfez em um mar de confusão e culpa, enquanto Carlos e Sofia se aproximavam. O que você fez com minha irmã, Rafael? Carlos gritou, a voz tremendo de emoção. Eu não fiz nada, Rafael se defendeu, mas suas palavras soavam vazias. Lucas não conseguia acreditar. Clara tinha retornado, mas não era a cura que ele esperava. O ambiente estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. O murmúrio da multidão crescia, os rostos se contorcendo em expressões de pavor e expectativa. Clara, você está bem? Lucas finalmente conseguiu perguntar, mas a resposta dela era apenas um olhar vazio, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Pai, eu não sei o que está acontecendo.
Sua voz estava fraca, e cada palavra parecia ser um esforço. Um vento gelado passou pela sala. O caos crescia. As pessoas falavam ao mesmo tempo, algumas tentando ajudar a Clara, outras tomando distância. Então, do nada, Pedro avançou, sua presença portante. É isso! É por isso que tudo está acontecendo. A cura que você deseja nunca será gratuita. A verdade deve ser revelada. Do que você está falando? Lucas não entendia. Pedro olhou para a multidão. Depois voltou seu olhar para Rafael. Você sabia que as consequências do seu passado estavam vivas, não sabia? Tudo isso começou quando você decidiu ajudar. Antes que pudesse terminar, o chão balançou sob eles. As luzes começaram a piscar e um grito cortou o ar pesado. Era uma mulher na multidão, de cabelos desbotados e olhos arregalados, desmoronando no chão, se contorcendo em dor. O pânico começou a se espalhar. Lucas não acreditava na cena diante dele. Socorro! Ela precisa de ajuda! Alguém gritou. Mas todos estavam tão paralisados com o que testemunhavam que não reagiam. A mulher levantou o rosto e Lucas quase caiu para trás ao reconhecê-la. Mãe? A palavra mal escapuliu de seus lábios. Renata estava ali, mas seu olhar estava perdido, sua expressão trazendo uma mistura de desespero e confusão. Lucas, minha filha, ajuda. O que aconteceu? Renata gaguejou, suas mãos trêmulas tentando tocar o rosto de Clara. O coração de Lucas despencou. Ele foi até Renata, mas ao tocá-la, um choque percorreu seu corpo. Algo estava muito errado. Clara, fique calma. A gente vai resolver isso. Lucas tentou transmitir confiança, mas sua voz era apenas um eco do pânico todos sentiam. Rafael gritou novamente. Renata, como? Você pode estar aqui? O que aconteceu naquelas noites? Você não deveria. Você não devia saber. O quê? Carlos se virou rapidamente. Do que vocês estão falando? O ambiente ferveu. As luzes piscaram mais uma vez, e um grande estalo fez o chão tremer sob eles. Eu não posso mais esconder. Renata gritou, a voz penetrando o caos. Todos a olharam. A expectativa na sala densa como fumaça. Eu sei a verdade. E o que aconteceu naquele dia? Os segredos, os experimentos. Ela olhou para Rafael com olhos que ardiam de mágoa e raiva. A culpa não é só sua, é minha também. A revelação cortou como uma faca. O murmúrio da multidão se transformou em um clamor ensurdecedor. O que a mãe de Clara estava dizendo? Mãe, o que você sabe? O que aconteceu com... Você? Lucas perguntou, seu coração acelerado. Renata respirou fundo, quase como se estivesse se preparando para um salto mortal. Naquela noite, eu estava lá. Eu vi a peça. Eu fiz uma escolha. E não deveria, porque eu sou a razão disso tudo. E a voz se quebrou. Eu sou parte disso. Parte do que aconteceu com Clara. A tensão na sala atingiu um ponto crítico. Todos se voltaram para Pedro, cujos olhos pareciam brilhar com uma satisfação obscura. Viu? As peças finalmente se juntaram. Lucas estava paralisado. O que isso significava? Agora a cura que ele tanto desejava estava manchada por mentiras e manipulações. Então, de repente, um estrondo estremecedor veio do teto. O público gritou e as luzes começaram a piscar freneticamente. No centro do palco, uma lâmpada estourou, fazendo com que pedaços de vidro caíssem. Todos se agacharam. O pânico tomou conta de todos. Enquanto Lucas tentava proteger Clara e sua mãe, uma sombra imensa se projetou na parede. Uma figura encapuzada dos pés à cabeça surgiu. Sua presença radiava um poder assustador. Não escondam mais a verdade. A voz grave ecoou, como trovão. A cura que você busca, Lucas,
contém o segredo mais escuro que você poderia imaginar. Lucas ficou congelado. Embora a figura estivesse coberta, havia uma intimidade em como falava, algo que ele conhecia. E nesse momento, a figura retirou o capuz, revelando um rosto que ele nunca esperaria ver novamente. Era Ana, a mulher que havia desaparecido depois do acidente, a colega de trabalho de Rafael. Ana? O nome escapuliu dos lábios de Lucas como um sussurro. O choque petrificou a todos na sala. Sim, e eu sou a chave para tudo isso. O que fizemos até agora será insignificante se vocês não me ouvirem. A voz dela tremia com uma intensidade que era impossível ignorar. A cura, as pesquisas, tudo isso está ligado ao que aconteceu naquele dia. E a verdade vai muito além do que você pode imaginar. Silêncio. Um silêncio que instantaneamente se transformou em um turbilhão de emoções. E antes que alguém pudesse responder, uma nova quebra na realidade se formou. As luzes que haviam piscado apagaram completamente. A sala ficou no escuro. O que está acontecendo? Carlos gritou, pânico em sua voz. Só o começo. A figura respondeu, sua risada ecoando nas sombras. Então, na escuridão total, um grito cortou como uma faca. Lucas, socorro! Era Clara. O coração de Lucas desabou. Ele se virou, mas não podia vê-la. Somente o eco do seu grito ressoava na escuridão. Pedro começou a gritar. Não! Não, não, não! Precisamos sair! E então, em um brilho repentino de luz, todos se viram frente a uma estrutura imensa, um laboratório. A visão era surreal, cheia de equipamentos e monitores, e no centro, uma cama. Clara estava ali, conectada a aparelhos, presa. Lucas ficou paralisado de horror. Esse é o verdadeiro experimento, Ana revelou. A expressão em seu rosto era de triunfo misturado com dor. E o que você não sabe, Lucas, é que Clara é o primeiro sucesso. E a cura do que ele jamais imaginou. O que poderia ser uma cura estava prestes a se transformar em uma prisão. E naquele momento, sob a luz estonteante, Lucas entendeu que estava em uma armadilha e que o caminho à frente não tinha volta. O que custaria sua filha? O que ele estava disposto a sacrificar para libertá-la? Um novo grito ecoou e a pressão aumentou. Ele precisaria decidir rapidamente. O tempo estava correndo, e a verdade que ele buscava poderia custar tudo. Lucas sentiu o coração disparar ao ver Clara presa na cama, cercada por tubos e fios. O medo invadiu seu peito. Clara, eu estou aqui! Ele gritou, a voz embargada pela urgência. As luzes tremeluzindo deixaram o ambiente ainda mais sombrio. Ele queria correr até ela, mas parecia que algo o prendia ao chão. Ana, com uma expressão sombria, começou a se mover. A cura que você tanto deseja vem com um preço alto. Clara é a chave, e você terá que escolher. O que você está disposto a sacrificar por ela? Um nó se formou na garganta de Lucas. Sacrificar? O que você quer dizer com isso? Seu olhar se alternava entre Ana, Clara e a multidão em pânico que o cercava. Carlos, Sofia e Rafael estavam atônitos, mas também alertas, como se procurassem uma saída. Eu fui a primeira cobaia. Lucas, Ana afirmou, os olhos ardendo com emoção. O que te trouxe aqui todo esse tempo não é uma cura. É um experimento que se tornou uma obsessão. Pedro parecia hesitar diante da revelação, mas logo sua fúria voltou. Você não entende. Não podemos deixar Clara escapar. Se ela for libertada, tudo estará perdido. Mentes confusas e corações pesados davam vida a uma tensão palpável. Lucas olhou ao redor. A debilidade em sua força contrastava com o desejo ardente de salvar Clara. Ele poderia sentir a dor crescente dela, dele e de todos ali. Aquela batalha não era apenas por uma cura, era pela verdade, pela liberdade.
Eu não vou deixar que isso aconteça. Por favor, me diga o que fazer para salvá-la. A determinação transbordava de suas palavras. Foi quando Renata, sua mãe, se levantou. Cansada, mas firme, ela disse: Lucas, não deixe que eles decidam por você. A verdadeira força está em reconhecer o que somos, em lutar juntos. Sua voz ecoou no fundo, um farol em meio à tempestade. Ana hesitou por um instante, a compaixão quase visível em seu olhar. Se você quer salvá-la, terá que encarar a verdade. O que aconteceu naquela noite foi devastador, mas Clara não merece ser uma marionete dos erros do passado. O silêncio se estabeleceu. O fardo de segredos e medos estava prestes a ser lançado ao chão. Lucas respirou fundo, tomando coragem. Vamos juntos. Enfrentar isso. As luzes começaram a piscar mais uma vez e Ana avançou, um misto de determinação e tristeza em seu rosto. Ela se virou para Clara. Você não está sozinha, querida. Vamos encontrar um jeito. Todos nós. Foi quando um estrondo sacudiu o laboratório e as luzes se apagaram novamente, deixando todos em um suspense palpitante. Mas à escuridão, algo se transformou. Por favor, não. O desespero rasgou a voz de Clara, e Lucas sentiu um pânico desesperado. Ele não poderia deixar que o medo dominasse. Com a força que ainda lhe restava, avançou até Clara, pegando sua mão. Estamos juntos, filhinha. Nada vai nos separar. Em um último relance de luz, Clara sorriu. O sentimento de esperança tomou conta, e Lucas sentiu o peso do amor transbordar. Aquela era a verdadeira cura, a união, a força, a verdade. Ana, com lágrimas nos olhos, se uniu a eles. Esta é a nossa chance. Vamos juntos. E naquela fração de segundo, todos sentiram uma onda de energia. Alguns passos à frente, todos juntos lutando. O laboratório vibrou, como se as emoções em jogo fossem suficientes para alterar a realidade. Lucas percebeu que aquela não era apenas sua batalha, era de todos. E assim, finalmente, poderiam começar a reescrever suas histórias. Mas a questão ecoava em seu coração. Teriam eles realmente o poder de mudar o destino? Ou aquelas sombras ainda espreitavam na escuridão à sua frente? E enquanto a sala tremia, algo muito maior se aproximava. O futuro ainda era incerto. Agora, antes que essa história incrível termine, preciso de você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a crescer essa comunidade. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.